Oi, meu nome é Larissa e eu fiquei responsável pela parte de doenças e tratamento da obesidade. Agora eu vou falar sobre a síndrome metabólica. Então, gente, a síndrome metabólica é o conjunto de doenças que tem em comum a resistência insulínica e que aumenta os riscos das doenças cardiovasculares, vasculares periféricas e diabetes. Ela é associada à obesidade como resultado da má alimentação e falta de exercício físico. É caracterizada pela alteração metabólica, glicídica, obesidade, hipertensão e dislipidemia. Essas alterações metabólicas interrelacionam-se com diversos eixos endócrinos, controlados pelo hipotálamo e pela hipófise. A síndrome metabólica é um estado de hipossomatropismo relativo relacionado à gordura visceral. Além disso, níveis elevados de ácidos graxos livres e hiperinsulinemia secundários à resistência insulínica estão relacionados a um bloqueio do eixo somatotrópico. Em geral, a síndrome metabólica é um estado relacionado a importantes modificações no mecanismo de feedback responsáveis pelo correto funcionamento dos eixos neuroendócrinos. Recentemente, um hormônio chamado leptina, também associado às disfunções hormonais da síndrome metabólica, também foi associado a disfunções hormonais da síndrome metabólica. A leptina é um importante marcador da quantidade de tecido adiposo, atua principalmente no controle da ingestão alimentar e grande parte dos casos de obesidade está relacionada à hiperleptinemia, o que denota o aumento do conteúdo total da gordura corporal, como também provavelmente a resistência à leptina. Para o seu diagnóstico é necessária a presença de 3 fatores de risco listados abaixo: a hipertensão arterial, níveis altos do colesterol LDL e baixos do colesterol HDL, aumento dos níveis de triglicéridos, a obesidade, especialmente aquela que deixa o corpo formado de maçã, associada à presença da gordura visceral, processos inflamatórios, a inflamação da camada interna dos vasos sanguíneos, favorece a instalação das doenças cardiovasculares, resistência insulínica por causas genéticas. O tratamento, neste caso, é tratar a obesidade porque ela costuma precipitar a síndrome. Então é necessário manter uma alimentação saudável, rica em fibras que proporcionam saciedade e práticas de atividades físicas. Agora eu vou falar das doenças relacionadas à obesidade. As principais são diabetes tipo 2, hipertensão, arteriosclerose e esteatose hepática. A obesidade, como já sabemos, é um fator ambiental para o aparecimento da diabetes tipo 2. O acúmulo de gordura abdominal e o IMC acima de 30 estão relacionados a essa doença. Ela é causada pela resistência à insulina nos tecidos, isto é, redução da sensibilidade dos tecidos-alvo e ao seu efeito, ao efeito da insulina, e pelos efeitos negativos que ela causa na mobilização, metabolização e armazenamento da insulina. O gene da insulina é expresso nas células beta das ilhotas pancreáticas, onde ela é sintetizada e armazenada em grânulos antes da secreção e seu transporte é feito pelos glúteos, que são proteínas transportadoras. Vou falar agora um pouco das deficiências metabólicas que a diabetes tipo 2 tem em relação à obesidade, que essas deficiências causam mutações nos genes do receptor e a sua via da sinalização da insulina. Essas mutações, primeiro, ocorrem por conta das adipocinas, hormônios proteicos que os adipócitos, isto são hormônios proteicos que os adipócitos liberam para a circulação sistêmica em resposta às alterações metabólicas, e a sua desregulação pode levar à resistência à insulina. Como exemplo, temos a leptina, que atua nos receptores do sistema nervoso central, que induz a saciedade e essa induz a sensibilidade à insulina. Suas concentrações baixas podem originar a doença. 2. Os triglicerídeos intracelulares e produtos da degradação de ácidos graxos livres são potentes inibidores da sinalização de insulina. Podemos citar o acúmulo intracelular de triglicerídeos no músculo e no fígado.
Por último, as disfunções de células beta do pâncreas ocorrem com a alta secreção da insulina devido à elevada necessidade das células periféricas por glicose. Pode causar hiperinsulinemia. Com o passar do tempo, a liberação da insulina deixa de ser adequada e ocorre deposição de amiloidose, isto é, fibrilas proteicas nas ilhotas pancreáticas. Agora eu vou falar da aterosclerose. Ela é uma doença inflamatória que tem origem multifatorial, que ocorre na resposta à agressão endotelial sofrida pela túnica íntima das artérias de médio e grande calibre. Na formação da placa arteriosclerótica, na placa de gordura, o endotélio das artérias fica danificado devido a diversos fatores de risco, como a elevação das taxas de lipoproteínas aterogênicas, como exemplo, a LDL, VLDL, IDL, remanescente de quilomicrons, e a hipertensão. Essas danificações deixam a túnica íntima mais permeável às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção dessas no espaço subendotelial da artéria. Quando isso acontece, essas partículas sofrem oxidação e aumenta a exposição dos sítios imunogênicos, atraindo linfócitos e macrófagos. Com isso, também cresce a quantidade de moléculas de adesão leucocitária na superfície do endotélio. Por indução quimotática, monócitos originados do sangue migram para o espaço subendotelial, onde se diferenciam em macrófagos, por sua vez, captam LDL oxidadas. Esses macrófagos cheios de lipídios são chamados células espumosas e é o principal componente das estrias gordurosas, que são a fase inicial da aterosclerose. Alguns desses fatores de inflamação também estimulam a migração e proliferação das células musculares lisas da camada média da artéria. Essas células migram para a túnica íntima e passam a produzir citocinas. O que são citocinas? Mediadores e reguladores da resposta inflamatória e imunitária. Esses fatores de crescimento e matriz extracelular formarão parte da cápsula fibrosa da placa. Assim, vemos que a placa arteriosclerótica é formada por componentes celulares, componentes da matriz celular e o núcleo lipídico. E assim, concluímos que hábitos alimentares ricos em gordura pode elevar a quantidade de lipoproteínas circundantes no sangue e assim facilitar o aparecimento da doença. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a esteatose hepática. O fígado é um órgão que processa a gordura ingerida pela nossa alimentação. Quando comemos um alimento muito gorduroso, o excesso de gordura que tem nesse alimento, que o corpo não utiliza para gerar energia, ele é armazenado nos hepatócitos, que são células funcionais do fígado. Bom, a esteatose hepática é uma doença que tem como característica o acúmulo de gordura entre os hepatócitos, deixando o órgão com aspecto amarelado e podendo aumentar sua massa em até 4,9 kg. Seu diagnóstico é dado principalmente pela percepção de alterações nas concentrações das enzimas hepáticas, que são a fosfatase alcalina e as transaminases. Pode ser causado pela obesidade, a diabetes, colesterol elevado e hipertensão, ou seja, pela síndrome metabólica, que eu já falei anteriormente. Pode atingir também aquelas pessoas que fazem uso abusivo de álcool. Não sendo tratada, pode evoluir para cirrose, que é um caso mais grave. Até hoje não existe um tratamento específico para esteatose. A melhor opção é a prática de exercícios físicos e a perda de peso. Bom, agora eu vou falar de outra doença, que é a hipertensão. O ganho de peso pode causar o aumento da pressão arterial e esse pode estar relacionado com a obesidade por diversos fatores, como a resistência à insulina, os efeitos da leptina plasmática, a atividade do sistema nervoso simpático e do sistema renino-angiotensino, além das alterações hemodinâmicas dos sistemas e renais. Não está comprovado que a resistência à insulina
está diretamente ligada à hipertensão. Lendo algumas pesquisas, percebi que ela poderia desencadear mecanismos que aumentam a retenção renal de sódio, ativam o sistema simpático e aumentam a reatividade vascular. Assim, a principal evidência dessa relação é que a atividade do sistema nervoso simpático, isto é, que o sistema nervoso simpático libera adrenalina e norepinefrina, que estimulam o coração e os vasos sanguíneos, e renina e angiotensina, que aumentam a atividade do sistema renina e angiotensina em indivíduos obesos. No caso da leptina, seus níveis plasmáticos já estão altos em indivíduos obesos, o que pode acarretar o aumento na atividade simpática e causar alterações na excreção renal do sódio, favorecendo assim a elevação da pressão arterial. Mas também tem um papel importante na redução da pressão arterial com o aumento da sensibilidade à insulina e a estimulação da formação do óxido do nitro. Sendo assim, seu papel na regulação ainda não está muito esclarecido. Por último, as alterações hemodinâmicas na obesidade com o aumento do volume intravascular e do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume do sangue sendo bombeado pelo coração em 1 minuto. Essas alterações, combinadas com a hipertensão, pode causar uma hipertrofia ventricular esquerda, o que aumenta o risco da arritmia e insuficiência cardíaca congestiva. O que é insuficiência cardíaca congestiva? É o estado fisiológico em que o coração é incapaz de bombear o sangue a uma taxa satisfatória às necessidades do corpo. Agora eu vou falar sobre os remédios para emagrecer. Como sabemos, emagrecer não é uma das tarefas mais fáceis. Muitas vezes, pessoas que encontram dificuldades recorrem a remédios para uma forma mais rápida, porém não aconselhada de perda de peso. Vou citar agora alguns remédios que são os mais indicados para o tratamento da obesidade, mas seu uso não deve ser feito para perda de peso de pessoas normais, assim, não é muito indicado. Primeiro é a subitramina. A subitramina é um inibidor de apetite, que é o mais vendido nos últimos anos no Brasil e é indicado pelos médicos para o tratamento da obesidade. Seu uso pode trazer inúmeros efeitos colaterais, como boca seca, estômago irritado, constipação e insônia. A subitramina é indicada a pessoas com IMC acima de 30 e que não sofrem de doenças cardíacas. A Agência Nacional, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é muito rigorosa com a venda deste medicamento. Ela exige que os médicos assinem um termo de responsabilidade na entrega, junto com a receita no momento da compra. A Associação Brasileira dos Estudos sobre a Obesidade, a ABESA, defende o uso desse medicamento no tratamento da obesidade. Agora eu falo do Orlistat. O Orlistat também é um controlador de peso e atua como redutor da absorção de gorduras. Ele inibe as lipases pancreáticas e gástricas. Como efeitos colaterais tem diminuição da absorção da vitamina E, beta-caroteno, vitaminas lipossolúveis. Ele não inibe o apetite, apenas elimina a gordura por meio das fezes. Por último, vou falar da anfepramona ou dietilpropiona, que possui atividade similar à anfetamina e eles inibem o apetite. É muito utilizado nos Estados Unidos como tratamento de curto prazo, no máximo 12 semanas, e em adultos com obesidade. Esse tratamento, no máximo de 12 semanas, é utilizado em adultos com obesidade. É contraindicado a pessoas hipertensas com doenças cardiovasculares com efeitos cardiovasculares. Assim, como efeito colateral, pode apresentar insônia, derrame, psicose, taquicardia e vômito, entre outros.